Fala pessoal, o professor Lucas Crivellari aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso canal. Nós vamos continuar nossos estudos acerca do ECA atualizado para 2024. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever, acionar o sininho para não perder mais nada que a gente postar. E se você está gostando desse conteúdo e tiver interesse em adquirir o e-book do ECA aí atualizado para 2024, nosso manual que vem com questões, vem com dicas aí para concurso, o link está na descrição do vídeo aqui. Vamos lá, paramos no título 6 do Acesso à Justiça, capítulo 1 das Disposições Gerais, artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual. Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Aí vem o comentário do professor Lucas. Esses artigos acima destacam a importância de garantir o acesso das crianças e adolescentes aos órgãos judiciais, como a Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Além disso, ressaltam a assistência judiciária gratuita para aqueles que precisam, através de defensores públicos ou advogados nomeados. O ECA também estabelece regras específicas para a representação e assistência legal, indicando que menores de 16 anos serão representados, enquanto aqueles entre 16 e 21 anos serão assistidos por pais, tutores ou curadores. Em caso de conflito de interesses, a autoridade judiciária nomeará um curador especial para a criança ou adolescente. Outro ponto relevante abordado é a proibição da divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos relacionados a crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais. Há uma ênfase na proteção da identidade desses jovens, vedando a divulgação de informações como nome, apelido, filiação, residência e até mesmo iniciais do nome e sobrenome. Por fim, o artigo 144 estabelece que a expedição de cópias ou certidões de atos relacionados a crianças e adolescentes só será autorizada pela autoridade judiciária competente se houver demonstração de interesse e justificação da finalidade, reforçando o cuidado na divulgação de informações
sensíveis. Vamos ao capítulo 2 agora. Da Justiça da Infância e da Juventude. Seção 1. Disposições gerais. Olha o artigo 145 agora. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Comentário. O artigo 145 trata da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal criarem varas especializadas e exclusivas para casos envolvendo crianças e adolescentes. Essas varas têm a função de lidar especificamente com questões relacionadas à infância e juventude. O Poder Judiciário é responsável por definir a quantidade dessas varas com base na população, garantindo estrutura adequada e regulamentando o atendimento, inclusive em plantões. Isso visa assegurar um tratamento específico e adequado para os assuntos relacionados a crianças e adolescentes no sistema judiciário. Seção 2 do juiz, artigo 146. A autoridade a que se refere essa lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. Artigo 147. A competência será determinada, inciso 1, pelo domicílio dos pais ou responsável, inciso 2, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou a adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para, inciso 1, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 2, conceder a remissão. Remissão é uma espécie de perdão, tá, pessoal? Como forma de suspensão ou extinção do processo. 3, conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Inciso 4, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. 5. Conhecer de ações decorrentes ou irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 6. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Inciso 7. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único.
Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a linha A, conhecer de pedidos de guarda e tutela. A linha B, conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda. A linha C, suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento. A linha D, conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. A linha E, conceder a emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais. A linha F, designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. A linha G, conhecer de ações de alimentos. E a linha H, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. E por fim, o artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar, mediante alvará, inciso 1, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em: a linha A, estádio, ginásio e campo desportivo. A linha B, bailes ou promoções dançantes. A linha C, boate ou congêneres. A linha D, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas. A linha E, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Inciso 2, a participação de criança e adolescente em: a linha A, espetáculos públicos e seus ensaios. A linha B, certames de beleza. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, a linha A, os princípios desta lei. A linha B, as peculiaridades locais. A linha C, a existência de instalações inadequadas. A linha D, o tipo de frequência habitual ao local. A linha E, a adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. A linha F, a natureza do espetáculo. E parágrafo 2º, as medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. E aí o comentário que eu preparei. Os artigos mencionados do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tratam da competência da autoridade judiciária, especialmente do juiz da infância e da juventude, em diferentes situações envolvendo crianças e também adolescentes. O artigo 146 estabelece que a autoridade competente é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, conforme a organização judiciária local. O artigo 147 define critérios para determinar a competência, como o domicílio dos pais ou responsável e o local onde a criança ou adolescente se encontra. Em caso de ato infracional, a autoridade competente é a do lugar da ação. O artigo 148 detalha as atribuições da Justiça da Infância e da Juventude, incluindo o conhecimento de representações do Ministério Público, concessão de remissão, que seria o perdão, pedidos de adoção, ações civis, irregularidades em entidades de atendimento, entre outros. Não é necessariamente um perdão, tá, pessoal? Eu estou só usando esse termo. É uma espécie ali de perdão, né? É como se fosse uma espécie de perdão ali ao ato infracional, que não foi assim um ato de grande relevância, ou não foi ali depois foi confirmado que não teve a intenção por parte ali da criança ou do adolescente. Enfim, existem vários critérios ali para que possa ser usada a remissão, que é uma espécie ali de perdão, retira-se a culpabilidade ali do adolescente ou da criança, no caso do adolescente, em determinados atos aí. Volta aqui. Ele destaca a competência também em casos específicos, como pedidos de guarda, tutela, destituição do poder familiar, emancipação, ações de alimentos e cancelamento de registros. Por fim, o
O artigo 149 aborda a competência da autoridade judiciária para disciplinar ou autorizar a entrada e participação de crianças e adolescentes em locais como estádios, bailes, boates e eventos culturais, levando em conta princípios da lei, peculiaridades locais, instalações adequadas, frequência habitual, natureza do espetáculo, entre outros fatores. As medidas devem ser fundamentadas caso a caso, proibindo determinações de caráter geral. Então não pode ser nada generalista, tem que ser tudo levando em consideração a peculiaridade, né, que envolve ali tanto crianças quanto adolescentes, tá certo? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou parar por aqui e logo mais a gente vem no próximo vídeo do ECA atualizado aí para 2024. Um forte abraço, logo eu retorno.